Graças a paz, irmãos. Bom dia. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Diz assim: Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Palavras poderosas de Jesus, né? Jesus, ele está afirmando, garantindo, né, a transição da morte para a vida, quem crê nele como a verdade, né? Ele vai afirmar, começar essa afirmação falando a verdade, falando a verdade, porque ele é a própria verdade. Em verdade vos digo. Por que duas vezes verdade? A verdade, falando a verdade, garante para você que quem ouve essas minhas palavras, essas palavras que eu estou falando, e aí você tem que amar o Evangelho, né? Procurar saber o que Jesus andou falando. É muito importante você procurar saber o que Jesus andou falando, por você mesmo ter a sua própria experiência com as Escrituras, buscar ler as Escrituras, ter interesse por ela, porque quem ouve essas minhas palavras e crê naquele que me enviou. Essas palavras aqui são duras porque os fariseus resistiam Jesus como Messias, né? E eles não aceitavam que Jesus tinha sido enviado por Deus, porque Jesus quebrou todos os ritos, os mecanismos religiosos. Jesus não entrou naquele formato, né? Porque Jesus ele tinha um formato do céu e a terra já tinha criado uma maneira. Tem aquela pessoa que acabou ficando preso na sua própria experiência e não aceita que Deus faça diferente. Vou falar, Moisés conviveu tanto com Deus, que quando Deus falou assim, bate na pedra, ele bateu na pedra. Depois Deus mudou a frase, toca na pedra, ele continuou batendo na pedra. Isso é aquela pessoa que ficou presa no rito e no mecanismo religioso. E na verdade está fazendo uma coisa já sem perceber e entender que Deus é pura comunicação. Se Deus mudar a frase, tem que mudar o comportamento. Se Deus mudar a ordem, tem que mudar. Se Deus fazer a nuvem se mover, você tem que se mover com a nuvem. Se Deus mover a coluna de fogo, você também tem que se mover. É tão verdade que para Deus é importante a comunicação, porque se Abraão não conferisse sua caixa de e-mail, ele teria matado Isaac. Só que caiu ali um barulho na caixa de e-mail, falou assim, ele tinha uma ordem, mata o seu filho, faz um sacrifício. E quando ele ouve, aí o Senhor falou, não levanta seu cutelo contra o seu filho, porque está ali o cordeiro. Então, às vezes as pessoas ficam com a última informação de Deus, mas vir todos os dias e comer o pão diário faz você garantir que seus ouvidos fiquem limpos e seus olhos abertos para continuar ouvindo o que Deus está falando agora. Porque o que Deus falou ontem pode ter passado de validade. Talvez Deus tenha para você uma nova medida hoje. Talvez Deus tenha uma informação privilegiada para você hoje. Assim, Deus não vai mexer em fundamento, mas Ele vai te mover nos tempos. E aí sim, é essa coisa que o rito não conseguiu entender em Jesus. Jesus veio, né, se movendo, e todos os dias, de madrugada, quando os discípulos acordavam, Jesus estava de pontinha de pé saindo para orar. Por quê? Para Jesus realizar o que ele realizava logo cedo, ele passava muito tempo conversando com Deus. E é isso que ele está tentando dizer. Você precisa crer naquele que me enviou, confessar Jesus e crer em quem enviou.
Crê que ele é parte do plano de Deus. Crê em todo o processo redentivo da cruz. Crê na justificação pelo seu sangue, na remissão dos nossos pecados, por intermédio da vida que ele derramou na cruz do Calvário. Crê que a cruz tem um bastão horizontal e outro vertical. Vertical e outro horizontal, apontando que a nossa relação, para ficar boa com o nosso irmão, a nível horizontal, você precisa ter uma relação vertical com Deus. Porque quando você estranha os seus irmãos, é quando você está com uma vida vertical ruim. Sabe quando você se estranha em casa, com o marido, esposa, filhos? Esse estranhar é a quebra da relação com Deus. Porque quando você está relacionado com Deus, bem relacionado com Deus, quando sua vida está bem ajustada, quando você olha para o lado e vê o irmão tropeçando, você é movido de misericórdia e não de juízo. Porque vamos cá para nós, irmãos, Deus chamou você para ser justo. O juízo pertence a Deus. Então tem gente entrando em juízo, quando na verdade Deus só te chamou para ser justo. E o que é ser justo? Ser um padrão que possa ser observado. Um padrão de pai, um padrão de cidadão. Porque quando alguém tiver alguém justo perto dele, naquele dia não vai ter como dar desculpa que não sabia. Você não precisa convencer ninguém. Você precisa estar convertido. Então, isso é um ponto forte. Então, às vezes a pessoa, ela não quer crer no evangelho total. É igual outro dia eu preguei aqui, no dia da ceia, de que na Páscoa alguém só quer comer parte do cordeiro e outra parte quer ignorar. Não, irmãos, não dá para ignorar parte da Bíblia. Ou você vive as Escrituras na sua totalidade, ou você não vive. Depois ele fala: tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, é uma garantia que ele está dando, que quem crê em Jesus transita instantaneamente do estado de morte espiritual para um estado de vida eterna. E agora, a vida eterna, irmãos, você não precisa chegar na eternidade para viver vida eterna. A vida eterna starta no momento que você recebe Jesus. Desde esse momento que você levanta sua mão, em que sua mente é transformada, o seu comportamento começa a mudar, a vida eterna, você já está vivendo vida eterna. Por isso que a pessoa que tem a vida eterna, que reconhece Jesus, não tem medo mais de morrer, porque ele já está tendo aquela sensação de: não posso morrer. E ainda que acabe com esse corpo, a minha fé garante que a minha vida não termina aqui. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele estava indo para Roma, o profeta Ágapo pegou um cinto lá. Imagina a cena de terror, irmãos. Você suportaria uma profecia desse nível aí, desse calão? Você suportaria? Ele pegou um cinto que estava lá por cima de algum lugar, numa festa de confraternização, e ele amarra o cinto no pescoço e fala: olha, o homem, dono desse cinto, vai morrer. E ele não repreendeu, está repreendido. A galera fez. Apóstolo Paulo, quando você está com seus ouvidos abertos, quando você sabe que Deus está te conduzindo, você não é tomado em susto em nada, porque todas as coisas que acontecem, Deus já te avisou, já te promoveu, Ele já criou em você robustez para poder lidar com aquilo. Aí ele falou: sim, eu sei que eu estou indo para esse lugar, está tudo bem. O rostinho que vocês veem aqui, nunca mais vocês verão, mas abraça o suficiente. Porque a gente não se vê aqui, mas a gente se vê na glória. Quem tem convicção, irmãos, sabe que passa da morte para a vida. Então, o apóstolo Paulo, que devia ser consolado, estava consolando. Você já parou para pensar que algumas vezes você está passando por algumas coisas, as pessoas que deveriam te consolar, e você acaba consolando as pessoas? Por que isso, pastor? Fé, convicção, certeza, vida de Deus, zoe de Deus, o Espírito fluindo. Irmão, quando o Espírito está fluindo, amigo,
a sua limitação arrebenta. Ontem eu estava discipulando os meninos ali e eu falei sobre a romã, né? Eu vi que ganharam romã aqui. E eu estava falando que quando uma romã, ela às vezes no próprio pé de árvore, assim, no pé da romã, ela arrebenta a casca. E ela fala: eu estou pronto para compartilhar do que abunda dentro de mim com o resto das pessoas. Sabe quando você cresceu espiritualmente e amadureceu na fé? Quando a vida de Deus não fica só para você, quando você começa a partilha. Quando você arrebenta com as cascas da religiosidade, quando você arrebenta, quando você rompe com as limitâncias, com a situação limitante, quando você para de dar desculpa e começa a colocar a mão na massa, arregaçar as mangas, quando você para de tentar explicar para as pessoas e para Deus o porquê você não se envolve tanto e você começa a se envolver mesmo não tendo toda a capacidade do mundo, porque, irmãos, é bem claro, quem capacita é Deus. Não é pela inteligência que o Evangelho chegou aqui, irmãos. O Evangelho chegou aqui por sabedoria. E eu já vi muita gente que não sabe escrever o nome, muitos sábios, cheios de experiência com Deus, tá? Que dá conselhos assertivos na palavra, mas não sabe escrever o nome. Mas eu já vi pessoas que escreveram multidão de livros e perderam a frequência, perdeu o norte, está perdido dentro de si mesmo. Então essa é a promessa. Então tem um processo todo aqui nessa situação. Quem ouve a minha palavra. Então, irmãos, muitos escutam a palavra, mas poucas pessoas ouvem a palavra. Escutar é diferente de ouvir. Porque você pode escutar um barulho, mas ouvir envolve, coloca a sua atenção nisso. Quer ver? Quando você vem para o culto domingo, talvez você pode não faltar um culto. Mas se você está aí, aéreo no culto, não presta atenção no que está acontecendo, não presta atenção no ministro do louvor quando inicia o culto, o que ele está falando, não presta atenção na mensagem, fica de conversa ali atrás, ou aqui, ou em qualquer lugar, olhando para tudo e para trás, qualquer pessoa que mexe, nunca vai ser transformado. Por quê? Escuta, mas não ouve. Porque se ouvir, vai ser transformado. E o diabo, ele pode até deixar você continuar no seu rito, mas ele vai tentar fazer você não ouvir a palavra de Deus. Fica aí no seu rito, eu não tenho problema. O diabo até para o culto vai, irmãos. O problema do diabo hoje não é tirar você da igreja. Ele quer fazer você ficar só ouvindo barulho. E barulho não muda. O que muda é ouvir. Porque ouvir envolve o quê? Você coloca a sua crença e coloca a sua obediência naquilo. E aquilo te transforma, porque aquilo te molda. E vamos ser sinceros, irmãos, se você está sendo transformado, duas coisas imediatamente começam a acontecer com você. Reverência, solenidade, reverência à palavra de Deus. Reverência mediante a temor, respeito pelo sagrado, interesse em ouvir o que Deus tem a dizer, ainda que aquilo, porque tem dia que a gente vem, hoje eu estou bom para celebrar, e o Senhor arranca a chinela e dá aquela pressão emocional na gente, a gente sai daqui mais quebrado do que arroz Carolina e as minhas irmãs que malham, né? Enfim. Deixa, o Espírito está falando igual água por aquele dia. Bom, e aí, irmãos, nós temos que colocar o quê? Na nossa crença, a aplicação. Porque, irmãos, se as pessoas veem você vindo para o culto e não vê sua vida transformada, elas começam a zombar da nossa fé. E nós temos que estar pronto para um dia, se alguém parar a gente e falar, qual a razão da nossa fé? Você tem que saber falar a razão da sua fé. Ah, mas eu não estudei, eu não sei, irmãos. Irmãos, não interessa não, estou falando sério. Com tanto mecanismo, para de consumir algum pouco de porcaria e começa a assumir as suas escrituras e começar a desenvolver um modus operandi para você poder crescer na fé. Comece com o quê? Reverência com o sagrado.
Fique quieto na presença do Senhor, interessado em ouvir. Senhor, me dê condições de entender, eu quero entender. Então, aquele que ouve. Depois, a segunda parte aqui desse versículo é: crê naquele que me enviou. Irmãos, ouvir Jesus precisa envolver também crer que ele foi enviado. Por quem? Por quem? Quem enviou ele? Jesus. Jesus foi enviado por Deus. Então você precisa crer naquele que o enviou. Crer envolve metanoia, irmãos. Crer envolve mudança de direção, mudança de comportamento. Crer envolve uma transformação. Eu era uma lagarta asquerosa e virei uma borboleta. Butterfly, né? Agora levantei o nível. Agora subiu agora o nível. Bom, enfim, e os benefícios disso? Ter a vida eterna, não entrar em condenação e passar da morte para a vida. Qual o benefício? Vida eterna. Quando você crê, quando você ouve a palavra de Jesus e você escuta, quando você ouve, coloca prática, você coloca comportamento nisso, quando você crê que Deus enviou Jesus, você tem uma transformação, então você entra nos benefícios dessa crença. E aí a gente vê muita gente no rito, mas nunca no benefício. Aí a pessoa fala: pastor, mas eu estou na igreja tanto tempo, minha vida não é transformada e nada aconteceu. Pode ter certeza, parou naqueles 2 primeiros lá, queria o benefício, mas não queria a obediência. Irmãos, quem confessa Jesus precisa também confessar o Senhor. Quem confessa o Salvador precisa confessar o Senhor. Confessar o Senhor é colocar a obediência na sua prática de fé. Porque todos os benefícios que você tem na sua vida vêm por obediência. Disciplina, ordem. É bem claro quando o Senhor fala assim: decência e ordem. Nós precisamos de decência e ordem nas nossas coisas. Eu quero a vida eterna. Se você quer a vida eterna, se nós queremos a vida eterna, nós precisamos ouvir as palavras de Jesus. Eu quero a vida eterna. Então você precisa crer que Deus enviou Jesus. E que Jesus, ele morreu na cruz, mas ressuscitou ao 3º dia, porque a nossa fé envolve a ressurreição dos mortos. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. E através do sacrifício de Jesus na cruz, nós tivemos o quê? O direito à vida eterna. Essa vida que você desfruta hoje, irmãos, e a esperança da vida eterna vem mediante ao que Jesus passou na cruz do Calvário. E tem que ser, irmãos, algo bem seguro na nossa fé. Quando alguém perguntar a razão da sua fé, você precisa saber falar sobre isso. Porque isso é fundamento. Isso é o beabá da nossa fé. Depois, não entre em condenação, irmãos. Não deixe o diabo, quem entendeu, quem ouviu as palavras de Jesus e creu que Deus o enviou, ele não entra em condenação, ele não fica debaixo de jugo de Satanás, debaixo de engano, debaixo de mentira. Porque só tem uma coisa que te separa de Deus, né? O pecado. Mas no Evangelho de João, na Epístola de João, ele falava assim: filhinhos, não pequeis, mas se por acaso vocês pecarem, saiba, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que é fiel, que é justo, que julga a nossa causa. Então, irmãos, o pecado não terá domínio sobre vós. A Bíblia diz que se com tua boca confessar, se o teu coração crer, você será salvo. A condenação perde o poder a partir do momento em que você confessa. Você confessa a dependência, você confessa a necessidade. Quando você tira a capa da religiosidade e rasga as suas vestes como Davi rasgou, arrancou sua coroa, jogou para o lado, jogou cinza na cabeça. Por quê? Ele falou: não posso, eu posso perder o reino, mas não posso perder você, Deus. É isso que faz Deus ficar, irmãos. Porque, a propósito, nós todos pecaram, né? Nós sabemos das nossas condições, somos pecadores, mas uma coisa que você precisa ter: eu não vou deixar o diabo ficar me prendendo em condenação.
Porque é o seguinte, irmão, se você deixa um escurinho no teto, assim, um mofo, se você ser omisso com aquele pinguinho, você pisca o olho, passa um dia, 2 dias, ele vai alastrando. Então, é sobre isso que Deus quer. Ele falou assim, olha, não entre em condenação. O que é entrar em condenação? Ao invés de você correr para a luz, você entra em trevas. Começa a caminhar em direção a uma vida mais escura. Não, irmãos, foge das trevas. Eu gosto daquele texto que fala assim, sai daí, povo meu, contra a Babilônia, sai daí, povo meu, sai daí. E acredite, irmãos, quando o povo voltou da Babilônia, quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia, muitos não quiseram voltar, já tinha feito o quê? A sua vida lá. Algumas pessoas aprenderam a viver na Babilônia, confessando uma fé, trabalhando com sinagoga, né, onde havia culto, mas não havia sacrifício, e agora não quer voltar para Jerusalém para restaurar o sacrifício do culto. Então o nosso culto tem que ter sacrifício, irmão. Aqui você hoje está matando sua carne, tem que ter sacrifício. Agora o sacrifício não pode ser por obrigação, cada um tem que saber por que está sacrificando. Eu estou levando o meu cordeiro para sacrificar, porque eu também sou pecador e entendi em Hebreus 5 que o sacerdote, ele faz confissão por todos, mas também faz confissão pelos seus próprios pecados. E eu não estou orando porque eu sou bom, muito pelo contrário, estou orando porque eu sou ruim. E assim como aquele mofinho lá, se eu não cuidar dele, daqui a pouco o meu teto está todo sujo. E hoje, irmãos, nessa manhã, eu preciso de Jesus. Eu preciso confessar que sem Jesus eu não estou vivo, irmão. Sem Jesus eu não estou vivo. Eu sou só um morto-vivo arrastando a perna, caminhando por aí, igual os filmes aí que tem por aí. E depois o último benefício, que passa da morte para a vida. Irmãos, quem já esteve na mão do diabo, quem já foi esfregado no charco e no lodo, quem já esteve chafurdando, quem já esteve comendo o vômito, quem já esteve lá, irmãos, sabe muito bem que esse lugar não é para nós. Quem já foi pisado, esmagado, humilhado pelo diabo, quem já sentiu a boca salivar por coisas abomináveis para Deus, que já sentiu desejo com coisa que Deus abomina, sabe, irmão, não posso voltar para lá não. Você, para passar da morte para a vida, você, antes de passar com o seu corpo, com as suas ações, com o seu comportamento, você precisa passar com a sua mente, irmão. Porque algumas pessoas saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu delas. Elas voltaram a vestir roupa de judeu, mas por dentro estava vestido de roupa babilônica. Você lembra da história quando o povo saiu, né, da transição, e um povo tinha vencido Jericó, e em Jericó um dos soldados de Israel achou uma capa babilônica, e ele pegou aquela capa babilônica e uns utensílios de prata e de ouro, escondeu debaixo da sua tenda. A capa babilônica falava de artes mágicas e cultos pagãos, irmão, da religião babilônica. Então ele não queria não era só uma roupa, irmão, até porque a roupa todo mundo reconhecia de onde era. Ele não ia usar aquilo para todo mundo ver, ele usava aquilo para artes mágicas, para cultos pagãos. Ele flertava com o oculto. E aí ele escondeu debaixo da sua tenda. A prata eu derreto, mas essa capa eu vou ter poderes mágicos, eu vou desenvolver uma relação com outros deuses. Estava flertando com outros deuses. Aí Israel vence Jericó, uma cidade imponente, e perde para Ai, uma cidade pequena. Cai 30 mil soldados por conta disso. E aí começam a fazer um inquirimento, né? E faz uma diligência, e ele vai e confessa: não, foi eu que peguei uma capa babilônica. E a minha tristeza irmãos, se você é um sacerdote,
o seu pecado nunca mata só você. O seu pecado mata toda a sua família. E aí a Bíblia fala assim que ele foi colocado para fora da cidade e toda a cidade apedrejou ele, sua mulher, seus filhos, seus animais, suas coisas, até as pedras cobrirem tudo. Irmãos, eu sei que é uma palavra pesada, mas não brinca com as coisas sagradas. Deus é misericordioso, é bondoso, mas também Ele é juiz justo, irmãos. Então, não fleta com as capas babilônicas, não fleta, irmãos, não pisca o olho para aquilo que Deus considera abominável. Então, passa da morte para a vida. Nós precisamos passar da morte para a vida, nós precisamos passar por essa porta chamada Jesus. E em João 10 diz assim que eu sou a porta das ovelhas, quem entra por mim entrará e sairá. Com coisa que ele está falando assim, gente, por mim você passa para a salvação, mas quando você sai no reino e encontra pastagem. No reino de Deus nós desfrutamos do benefício de ser irmão de Jesus, herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Isso é passar da morte para a vida. E eu quero animar você nessa manhã. Irmãos, não deixa nada te arrastar para a morte. Você já saiu daí. Não deixa nada te arrastar para as trevas. Você já foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não há outra coisa mais especial para você. Você quer a vida eterna? Você quer viver sem condenação? Então sai da morte, entra na vida. A morte pelos nossos pecados, a vida por aquilo que a gente recebeu de Cristo. Quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Vamos orar sobre esse assunto. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nós reconhecemos, Pai, que por conta das suas palavras fiéis e verdadeiras, Pai, nós vamos encontrando a vida eterna. Nós vamos divorciando dessa condenação do pecado e da morte, Pai. A condenação de viver, Senhor, debaixo de jugo de pecado, Pai. O pecado não terá domínio mais sobre nós, Pai. São suas palavras e nós tomamos posse dela. Por isso, Senhor, hoje nós colocamos em prática ouvir a Tua palavra. Ouvir a Tua palavra e colocar prática, Senhor, nisso. Pai, crer que Jesus Cristo foi enviado por Deus, para que a gente possa viver a vida eterna, sem condenação e passar da morte para a vida. Hoje, Senhor, nós queremos passar desse lugar de morte para esse lugar de vida, e vida essa em abundância. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero crer que os meus irmãos que estão ouvindo aqui, eles vão, Senhor, entrar por essa porta chamada Jesus Cristo, e vão encontrar pastagens, Senhor, vão encontrar pastos verdejantes, eles vão entrar e vão sair em um lugar chamado Reino de Deus, e esse reino vai se estabelecer em justiça, verdade e integridade, Pai. Nós oramos nessa manhã, Pai, para que cada um dos meus irmãos, cada um de nós aqui, possamos ser, Senhor, uma cidade edificada sobre o monte, Pai, para que a gente possa ser o sal da terra, Pai, e as pessoas possam desfrutar, Pai, de uma fé firme e convicta, a partir, Senhor, da nossa vivência, Pai. Eu oro, eu agradeço, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.